Não? Eu achei que ficou melhor também, desse jeito que tá agora. Na verdade, eu Por não que você entendi tá por gravando que a o gente? intervalo tão grande. Alguém tá Também não gravando. entendi. Ô Anderson, dá aula aí pra nós. Como? Penal, todo mundo tá preso. Ô, e Aqui, pior que tá mesmo, cada um na sua casa, né? Só que não, né? eu tive uma dica legal do. Ó, chegou o homem aí, ó. E aí, boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa Tá noite. escutando? Sim. Não tô ouvindo ninguém. A Brenda já tá na balada, ó. Tá me ouvindo aí? Do nada. Tá em Dubai, Brenda? Sim, Falei que Thiago, do estamos te nada. escutando. Ah, coisa boa. Tava escutando a minha playlist aqui, que eu tava escutando. Não, você não colocou pra gente aí. Tava escutando MC Rebeca. A Yara Legal. conhece a MC Rebeca. Maravilhosa. Amo a Miss Rebeca. Olha lá, vou botar um pouquinho de MC Rebeca pra vocês, ó. Tá dando pra Tá escutar nada, escutando, pode não. ficar. Ah, não? Não tô ouvindo nada. Não tá Que é escutando, isso? pô? O que é MC Rebeca, gente? Pelo amor de Deus. Música Traduz aí pra chama mim também. Para. Depois vocês... MC Rebeca é uma poeta contemporânea que a gente estuda aqui na faculdade, entendeu? Ela é uma artista dessa nova geração. Poeta. Parabéns. É uma poeta contemporânea. Isso aí, doutora Yara. Muito bom. Então, vamos lá, gente. Boa noite, prazer em rever vocês. Estou vendo ali a Ana Paula. Seja bem-vinda, viu, doutora Ana Paula? A nossa graduação de Direito da FANS. Quem mais que é novo aí na nossa conexão aqui? Fala aí, quem está chegando agora? Não pode ter vergonha, não. Direito penal não pode ter vergonha. Então, pronto. Ninguém quer falar, mas vocês têm que falar. Tá? A gente vai conversando aos poucos. Então, eu combinei com a nossa representante de turma o seguinte, e combinei, que eu acho que vai ficar legal da seguinte forma. Eu não vou fazer intervalo, não. Vou dar 1h30 de aula para você. Sexta-feira é dia de curtir MC Rebeca. Então, já que a gente não está em sala de aula e não dá para a gente ir de forma presencial até às 22 horas, nós vamos aqui de 7 às 8h30, tranquilamente. Vai terminar às 8h30, e aí vocês vão curtir MC Rebeca para lá. Viu? Eu sou fã da MC Rebeca, óbvio, é minha cliente, então eu tenho que puxar a sardinha para ela, né? Aí é assim que funciona. Nós vamos falar de direito penal. Ó, microfone fechado, todo mundo de vídeo aberto aí, para eu ver vocês, que é muito ruim a gente estar falando e eu não conversar com vocês ao mesmo tempo. Isso daqui é igual plenário do Tribunal do Júri. A gente olha para o jurado e o jurado não pode falar nada, porque ele está com o microfone fechado. Todavia, o olhar das pessoas fala muito. Então, é importante que eu esteja falando aqui e de olho, se vocês estão atentos, estão interessados, é pelo olhar. Olha lá, a Brenda agora não está muito interessada, está coçando o olho, aí eu fico de olho aqui. Eu tô te ouvindo sim, tá? A Rita está um pouco desanimada. Vamos acordar aí, Rita! Vamos aí. Isso aí, olha lá, o Anderson, o presidente está aí. E vamos embora. Mandem mensagem para os seus colegas, porque eu vou dar falta para geral. Quem não tiver presente vai tomar falta. Aí é o seguinte, mas professor, minha internet não funcionou. Professor, eu não consegui acompanhar. Não tem problema, vamos disponibilizar um vídeo no YouTube. Todavia, se você não acompanhou aqui agora comigo, você vai ter que fazer uma revisão, um resumo dessa aula de hoje, da matéria dessa aula de hoje, e vai me encaminhar para eu ter certeza que você efetivamente assistiu
a aula. Aí, o que é melhor? Você estar presente ou você fazer o resumo? Fique à vontade. Eu acho melhor a gente estar presente. Viu? Muito melhor. Muito bonito o laço da Ellen Caroline. Olha só que chique. Certo? Douglas Henrique vai tomar falta, que parece que está ali, mas não está. Ele chega, fecha tudo e vai embora. Ah, não, tá aí, doutor Douglas. Gostei do seu headphone, doutor Douglas. Isso aí, ó. Bonito. Chique demais, doutor Douglas. Parece um piloto de helicóptero. Olha lá, esse headphone. Isso daí é de jogador profissional de FIFA. Tá vendo? E, enfim, vamos parar de conversa fiada e vamos ao que interessa, que é a nossa disciplina aqui de Direito Penal. Gente, eu estou programando uma coisa para a semana que vem, sensacional. Vamos torcer para sair a situação. Estou vendo se a gente marca uma palestra. Estou torcendo para ser semana que vem, porque dia 11 de agosto nós comemoraremos o quê? Todo mundo aí já sabe o que é 11 de agosto? Segundo período de Direito, e vocês não sabem o que é 11 de agosto? Dia do advogado e dia do estudante. Errou 2 vezes. É o dia do pendura, certo? Quando eu era estudante de Direito, a gente tinha essa prática horrível, que era ir para os botecos, para os restaurantes e pendurar a conta, porque era dia 11 de agosto. Aí, qual que era a justificativa? Se você se alimentar, isso é muito legal aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês, vou ver se eu compartilho a tela aqui, ó. Não. Aqui a tela. Artigo 176 do Código Penal. Abra seu Código Penal no artigo 176. Vou ensinar vocês a cometer um crime. Abra aí seu Código Penal. Vou compartilhar a tela disso daqui, não, que senão vocês vão ficar preguiçosos. Aí eu acho melhor a gente abrir o Código Penal. Abre aí seu Código Penal no artigo 176. Vou ensinar vocês a cometer um crime. Certo? Olha lá. Artigo 176. Dia 11 de agosto era uma cultura dos estudantes de Direito ir para os botecos, para os bares, quando ainda não existia a pandemia. Aí eles bebiam, comiam e no final falava para o garçom e para o dono do estabelecimento: nós não vamos pagar, pendura a conta. Isso era comum nos meios jurídicos, tá certo? A gente já fez isso. E teve uma vez que eu fui buscar um amigo meu lá da Milton Campos, eu fui buscar ele na delegacia, porque ele foi preso. Todo mundo da mesa foi preso. Aí eles foram parar na delegacia, que eles viraram e falaram assim: não, isso é usos e costumes, faz parte do direito, você no dia 11 de agosto, para comemorar o dia do advogado, ir para um bar, para um restaurante e não pagar a conta. Dia do pendura. Se vocês pesquisarem no Google, aí, vocês vão ver que isso daí era uma praxe mesmo, que vários estudantes de direito faziam isso. Aí meu amigo foi preso, cara, e eu ainda era estudante de direito, não sei se eu já contei isso para vocês. Eu montei meu escritório no 4º período de faculdade, eu já era um rábulazinho. O que é um rábula? Aquele sujeito que é advogado com credencial da OAB. Aí eu, na cara de pau, eu ia advogando e dane-se. Fui estagiário de mim mesmo. Não recomendo isso para ninguém, mas eu precisava, a necessidade fez eu trabalhar bem cedo. Aí eu cheguei na delegacia e falei: o que aconteceu aí, doutor? Aí o delegado virou e falou assim: esses jovens aqui, eles se alimentaram e não pagaram a conta. Beberam, se alimentaram, todo mundo bêbado, chapado, e não pagaram a conta. Isso está enquadrado no artigo 176 do Código Penal. Aí eu peguei o artigo 176 e li para eles. Vamos lá. Artigo 176 que o delegado está enquadrando o meu cliente: tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Pena: detenção de 15 dias a 2 meses. Veja bem, tomar refeição, alojar-se em hotel e utilizar de meio de transporte. É a mesma coisa de você ir para o Hotel Calypso, dormir e não pagar. É a mesma coisa de você pegar um ônibus
de Belo Horizonte, de Nova Serrana para BH e não pagar o ônibus, querer dar o cano da companhia, e você se alimentar e não pagar, isso é crime, isso é crime, isso é crime. Okay. Aí como que eu soltei o meu cliente, meus amigos? Como é que eu soltei? Eu virei para os meus amigos e perguntei na frente do delegado: jovens, abram suas carteiras, quero saber se vocês têm dinheiro. Aí todos eles abriram a carteira e viram que efetivamente eles tinham dinheiro. Aí eu fui na letra seca da lei. Falei, doutor, eles não cometeram crime. Atitude completamente ativa. Bem claro do tipo penal. Está bem claro aqui no final do tipo penal que uma refeição em restaurante, alojar-se em hotel, utilizar de outro meio, sem, grifa isso, sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Sem dispor de recursos. Então, os meus clientes, eles tinham recurso para efetuar o pagamento. Eles simplesmente não queriam pagar. Tá certo? Então, se você tem um recurso e você não quer pagar, seja por qualquer motivo, você está incorrendo em um ilícito civil. O restaurante, o hotel ou a companhia de ônibus tem que entrar com uma ação civil de reparação de danos materiais e também, talvez, morais contra você. Eles estão devendo o estabelecimento comercial, eles estão devendo a empresa. Eles não estão cometendo crime. Então, no dia 11 de agosto, era comum os diversos estudantes de direito irem para esses estabelecimentos comerciais, beber, encher a cara e cometerem ilícitos civis e não ilícitos penais. Por quê? Quando a polícia chegava e levava os estudantes, eles tinham ali um argumento forte que eles não cometiam, foi um ilícito civil, a conta deu R$500, beleza, entra com uma ação civil contra a gente. E nós, na justiça, vamos pagar os R$500 devidos. Estamos confessando uma dívida, um crédito que vocês têm em relação a nós. E somos devedores, mas nós não somos criminosos. Vejam como é que funciona isso daqui? E diante desse exemplo, no dia 11 de agosto, que é comemorado o dia do pintura e também o dia do advogado, eu vou iniciar nossas aulas aqui de direito penal. Já iniciando para vocês o seguinte: o direito penal, ele é um direito de última ratio. O que é última ratio? Quando o direito civil, o direito trabalhista, o direito de família, o direito aeronáutico, o direito marinho, o direito previdenciário, o direito tributário, qualquer outro direito não resolve o problema, aí você vai socorrer ao direito penal. Por quê? Nós estamos resguardando no direito penal os dois bens jurídicos mais importantes da nossa vida. Quais são os dois bens jurídicos mais importantes da nossa vida? A liberdade e a própria vida. Se você não tiver liberdade, você não tem vida. E, consequentemente, diante dessa liberdade da vida, você destrincha todos os outros bens jurídicos. O patrimônio, a dignidade sexual, a liberdade de ir e vir, a liberdade de você transacionar, a liberdade de você poder votar, ser votado, a liberdade de você respeitar outras religiões, a liberdade de você poder ter uma aposentadoria digna, a liberdade de você morar dignamente, a liberdade de você ter uma saúde plena, a liberdade de ninguém poder te envenenar, a liberdade de ninguém poder te passar vírus, doença. Isso tudo é resguardado pelo direito penal, como última ratio. Por quê? O direito penal, quando uma pessoa vem a cometer um tipo penal, ou seja, um crime, o crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Vocês têm que anotar isso aí, desde o início. Crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Então, abram todo mundo o microfone e falem juntos aí para mim. Um crime é um fato típico, antijurídico e culpável. De novo, abra o microfone, todo mundo. Na hora que eu fizer assim, 1, 2, 3, vocês vão falar assim, típico, antijurídico e culpável. Cadê? Só abre o microfone, Gabriela. Típico. Não, na hora que eu falar 1, 2, 3. Calma, calma. Na hora que eu fazer 1, 2, 3. Então, abrir o microfone. Ellen não existe. Ellen está aí só em
só de alma. De Matando a aula. Tá matando aula, é falta Ellen Caroline, a falta, tá tranquilo. Então, 1, 2, 3. O crime é um fato? Típico, antijurídico e culpado. Perfeito. Você vai salvar isso daí para o resto da sua vida e nos próximos 3 períodos, que é em cima disso, de tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, e toda a parte geral do Código Penal ela é consubstanciada na tipicidade, antijuridicidade, tá certo? E culpabilidade. Isso é crime. Durante todo esse período de parte geral, direito penal 1 e 2, você vai estudar os conceitos, as teorias do tipo penal, a teoria da antijuridicidade, da ilicitude e, por fim, a teoria da culpabilidade, que está diretamente ligada à pena e à aplicação da pena. Isso daí é muito difícil, não é fácil, requer, no mínimo, 1 ano de aprendizado. Aí eu acho um absurdo faculdade de Direito que em 6 meses te dá o Código Penal inteiro. Não tem condições, tá certo? Isso não existe. Isso daí é enrolar o aluno. Não tem condições nenhuma. É dificílimo. E eu vou disponibilizar para vocês diversas obras. Vou passar para a tutoriar, ela vai repostar para vocês aí, para vocês estudarem com muito afinco. Tanto a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade. Não se preocupem com isso agora. Nós vamos evoluir com o tempo. Mas voltando lá atrás, porque eu sou um bom orador, eu gosto de Tribunal do Júri, já fiz 307 plenários de Tribunal do Júri, e aí eu não esqueço aquilo que eu comecei a falar e vou dando continuidade. Eu falei para vocês semana que vem, vou tentar, estamos tentando ainda marcar uma aula, uma palestra via drive-in em Nova Serrana. Como é que vai funcionar isso? Nós vamos pegar um estacionamento grandão em Nova Serrana, provavelmente estacionamento sem convenções. Vocês vão de carro para lá, tá certo? E vai ter um palestrante para falar com vocês lá. A gente vai fazer essa palestra via drive-in. Aí eu estou tentando palestrante, a faculdade está tentando estacionamento, a gente está enviando esforços aí para a gente comemorar efetivamente a Semana do Advogado. Ano passado, nós fizemos um seminário lá na faculdade, que foi muito legal. Foi juiz, foi promotor, foi advogado, vários advogados, a OAB fez também. Só que esse ano, essa meleca dessa pandemia, para não falar um palavrão pior, que meleca não é palavrão, aí está nos prejudicando sobremaneira. Mas, já, isso tudo vai passar, né? Esperamos, né, que isso passe. Já temos aí mais de 8 estados com as aulas voltando. Em Manaus já tem 1 mês que as aulas já voltaram. E aí nós vamos voltar também. Palestra com a MC Rebeca. Seria legal a MC Rebeca, mas não sei se ela tem um conteúdo jurídico apurado para repassar para vocês, não. Entendeu? Talvez a liberdade de expressão, a liberdade de dignidade sexual, a liberdade de pensamento, com certeza seria bastante apropriado. Quem iria fazer a pergunta aí foi quem? Professor. O Anderson. Fala comigo, presidente. Se for na arena, é comigo, tá? Só não posso fazer dentro do campo, mas no espaço eu que libero. Top. Então, nós vamos em breve. Qual que é o tamanho do estacionamento lá? Cabe quantos carros? Deve caber uns 200 carros. 200 carros. Legal. A gente está programando isso daí, vamos ver se sai. Se der certo, vai ser show de bola. Tá bom? Muito bom. A Tainá Coutinho chegou aí. Seja bem-vinda, Tainá. Boa noite. Tá joia? Boa noite, Thiago. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Então, tá bom. Vamos falar aqui da nossa disciplina. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela, que aí nós vamos começar aqui a falar de coisa.
compartilhar aqui. Cadê as coisas? Não, habeas corpus, Rebeca, Telegram. Cadê meus negócios? MC Rebeca. Meu Deus do céu, nunca imaginei que eu ia escutar MC Rebeca na minha vida, mas acontece, faz parte da vida, eu tô curtindo. Fãs, direito penal 1, cadê meu negócio? Mexi nesse trem hoje, data de modificação, não é isso. Gente, cadê meu negócio? Espera aí, vou achar aqui que já tava fácil, aí de repente sumiu. Vai dar certo, gente, espera aí. Tiago, Oi, o material vai estar disponível no WebGIS? vai. Vai. Se Deus quiser, vai. Agora achei que direito penal 1. É isso aqui que eu quero. Mas é engraçado que eu alterei dia 7 de agosto. É esse aqui. Moleque. Então, vamos lá. Agora eu tenho que compartilhar a tela com vocês. Espera aí. Ô, gente, quem aí abre o microfone e fala para mim que eu não estou conseguindo enxergar todo mundo? Quem aí é aluno novato, que não me conhece, nunca me viu na vida? Quem que é aí? Tá aí, hein? Fala comigo aí, gente. Por favor. Eu, Eu quem? Douglas Henrique, da Douglas. UNA. Douglas Henrique veio da UNA. Quem mais? Só o Também vim da UNA, só que eu já te vi na reunião. na reunião, mas em sala de E o aula. Douglas estava lá? Não. Não sala de aula, não. Quem mais aí que não é? Que o meu, eu não estou conseguindo ver todo mundo. Só o Douglas e a Ellen? E eu também, né, Tiago? A gente teve E a só Ana Paula conversas fora de O sala. Douglas e a Ellen, vocês tiveram direito penal lá na UNA? Teve com o Paulo ainda. Paulo Júnior, que está dando Isso. aula para a gente aí agora. O próprio Paulo Júnior é crítico do ensino da coisa lá, né? Mas tá tranquilo, Douglas e Ellen. Eu provavelmente vou deferir, infelizmente, o pedido seus o pedido para que vocês não façam de novo a disciplina de direito penal, que eu não vi ainda. Se vocês foram aprovados lá, provavelmente foram, mas sejam bem-vindos. Eu recomendo que vocês assistam pelo menos nossas aulas aí, para vocês não perderem absolutamente nada. Tá bom, Douglas? Tiago, mas eu acho que ninguém ia querer tirar, não, porque a gente não aprendeu nada lá. 6 meses foi muita coisa de uma vez. Muita coisa. Imagino. Então, nós vamos ver aí se sua galera mantém aqui. Tá bom, comandante Douglas? Eu gostei desse headphone seu, Douglas, de sua capa. Você é profissional de videogame? Não, eu tava tentando fazer umas live stream na Twitch, mas não deu muito certo, não. O que você joga? De quase tudo um pouco, menos futebol e corrida. De resto... Você joga Assassin's Creed? Pouco, só os mais antigos. Eu jogo mais Dark Souls. Dark Souls. Eu gosto de Assassin's Creed, Odyssey. Zerei ele agora na pandemia. Bom pra caramba. Oh. É top. Vou comprar agora o Valhalla. Oi? Que veio da UNA aqui na aula também tem o Edilson, só que eu não sei se tá com áudio, se tá conseguindo falar. O Edilson tá ali tomando uma ali de leve, pra ele já sextou, né, Edilson? Pra beber na aula não, só depois, tá? Seja bem-vindo também. Cadê seu áudio, Edilson? Edilson tá ali, mas tá assistindo, então isso que importa. Gente, pode me interromper a hora que quiserem, tá bom? A gente vai
A gente vai avançando aqui. Tá todo mundo vendo essa tela aqui que eu disponibilizei para vocês? Está todo mundo vendo aí? Tá, Ana Paula? Só faz assim com a mão, assim. Tá, né? Então, isso aqui eu vou disponibilizar para vocês depois. Vamos lá. Então, para quem não me conhece, meu nome é Tiago Lenoir, eu sou professor e coordenador do curso de Direito lá daqui, né? Não é de lá, não, daqui de casa, né? Da FANS. Da FANS, que é a única faculdade de Direito de Nova Serrana, a única, não tem outra, é só a gente, tá bom? A Faculdade de Direito de Nova Serrana, melhor do Centro-Oeste, e nós vamos ser os maiores do Centro-Oeste também. Então, o Tiago, então, ele é professor de Direito Penal 1, eu sou advogado, tá bom? Minha especialidade é Direito Penal, sou criminalista, atuo muito no Direito Penal, já fiz vários plenários de Tribunal do Júri, causas de repercussão nacional, já fiz júri aí fora do estado de Minas Gerais, já defendi gente até fora do país e também atuo como especialidade minha litigiosa com direito desportivo. Meu escritório, nós temos causas cíveis também, tem advogados civilistas lá no escritório, tem advogados trabalhistas no escritório. Eu sou advogado, tá bom? Não me intitulo advogado criminalista somente, não. Eu criminalista porque é o que eu faço desde o quarto período, já tem aí um tempinho que eu estou com o escritório e advogo com isso. Mas hoje, no nosso escritório, graças a Deus, a gente mexe com diversas outras demandas. Eu sou intermediário cadastrado na CBF. Ontem mesmo eu estava em Goiânia, renovando o contrato de um cliente meu, jogador de futebol do Atlético Goianiense. No dia anterior, eu estava no Rio de Janeiro, servindo a MC Rebeca, que eu sou advogado também e presto consultorias em diversos contratos. Eu posso dizer o seguinte, o direito penal ele te dá uma base muito boa para você ter uma maldade dos outros ramos do direito, sabe? Isso é muito interessante. Você fala assim, pô, você é criminalista, mas o que tem a ver o contrato com o crime? Tudo a ver, porque você precisa de ter uma perspicácia para analisar ali os meandros do contrato, e o direito penal te dá isso. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante 4 anos na prefeitura de Rio Acima, aqui próximo a Belo Horizonte. Lá eu fui procurador-geral do município, fui procurador adjunto, fui chefe de gabinete, fui secretário de Cultura e Turismo, fui secretário de Segurança Pública e fui gestor de planejamento. Mas fala, o que você sabe de cultura e turismo? Eu sei viajar, já viajei por vários lugares. Todavia, precisava do secretário de Cultura e Turismo de confiança do prefeito, porque o secretário ele era presidente da comissão de meio ambiente, a comissão de patrimônio público. E aí, dentro dessa comissão, a gente tombava alguns patrimônios. E aí, eu fui presidente dessa comissão e consegui tombar uma serra aqui próxima a Belo Horizonte, chama Serra do Gandarela. E aí, a gente tombou a Serra do Gandarela, juridicamente, tá certo? Para quê? Para que a Vale não instalasse, naquela época, uma barragem de rejeitos 10 vezes maior do que aquela lá de Mariana, que ocasionou um crime ambiental violento. Então, você para e pensa, por que tem a ver um advogado criminalista na prefeitura? Tudo a ver, vocês estão cansados de ver aí operações como Lava Jato, operações como Mar de Lama, que eu atuei lá em Governador Valadares. Então, são diversas operações diretamente ligadas à Lei 8666, que você precisa de um criminalista que também entenda de direito público. Obviamente, eu tinha meus consultores de direito público ali, na parte de licitação, todavia, a gente tinha uma perspicácia muito grande para orientar o prefeito, os secretários, para que eles não cometessem crimes. Então, se eu sou prefeito, primeiro cara que eu iria contratar uma pessoa especialista em direito penal. Porque ele fazia certo, ele está errado. Então, ele precisa de uma pessoa o tempo todo ali para ficar blindando ele. Hoje, nas empresas, o que mais se fala são ações de compliance. Então, o que é ação de compliance? São termos que as empresas praticam para que tenha uma boa gestão. E aí, as pessoas que estão diretamente ligadas àquelas empresas, elas
elas vão consumir daquela empresa, vão negociar com aquela empresa, vão contratar aquela empresa, porque aquela empresa ela possui termos muito bem definidos e, consequentemente, eles não praticam crimes. Então, há necessidade também de você ter um bom penalista para fazer esses termos de compliance. Em Nova Serrana, a gente tem diversas empresas e hoje está em voga isso, que você faça um termo de compliance justamente para dar segurança às pessoas que estão contratando aquela empresa. Então, o advogado criminalista ele tem um ramo de atuação muito amplo e a gente pode atuar em diversas e conversar com diversas outras áreas do direito, tá certo? Então, eu sou advogado criminalista, todavia, eu atuo com outras especialidades também. Sou mestre em Direito pela Universidade de Itaúna, especialista em Criminologia pelo IEC da PUC, especialista em Política e Estratégia pela Escola Superior de Guerra, sou graduado em Direito pela PUC Minas, óbvio, né? Auditor do Tribunal de Justiça Desportiva, da Federação Mineira de Futebol. O que o auditor faz? Ele julga jogadores, julga árbitros, comissões técnicas, para o futebol, para o bem do futebol, tá certo? Eu sou membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, da Associação Brasileira de Ciências Criminais e do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, tá certo? Esse sou eu. Aí, eu pergunto agora para o Edilson. Edilson, seu som está voltando aí, Edilson? Está funcionando, Edilson? Ninguém está te escutando, Edilson. Você tem que botar pilha aí no seu negócio. E eu não estou escutando, Edilson. Se alguém estiver escutando, me fala. Então tá. Enquanto o Edilson não fala, eu vou perguntar para o Douglas. Douglas, por que você escolheu o curso de Direito, Douglas? Não estou escutando o Douglas também. Está com problema. Vocês estão me escutando bem? Eu falei. Faz um positivo, estão me escutando. Então fala aí, Douglas. Aqui. Ah, bom, que susto. Fala aí, Douglas. Por que você escolheu o curso de Direito? Que eu sempre admirei essa parte de policial, principalmente essa área, Polícia Civil, Federal, tudo. E você quer fazer concurso público, então? Também, de início, eu entrei no direito com a intenção de ser delegado ou policial civil, alguma coisa desse gênero. Você jogou muito Rainbow Six. Novos áreas, uma vontade de advocacia, por exemplo, trabalhista. Entendi. Eu estou analisando. Legal. Você jogou muito Rainbow Six e Counter-Strike. Agora quer ser polícia, né? É diferente, tá, Douglas? Mês passado, eu fiz uma live aqui com um amigão meu que é do COT, da Polícia Federal. Foi legal pra caramba. Aí, espero que ao longo do curso você escolha aí a sua melhor formação. E a doutora Ellen, por que, Ellen, que você escolheu o curso de Direito? Porque tem muita área, né, para atuar. Eu acho muito interessante todas. Queria ver qual que é a mais interessante para eu atuar, sabe? Aí, tava em dúvida, acabou que escolhi Direito. Fez bem. Eu tentei 17 vestibulares quando eu fiz vestibular. Não passei em nenhum, fiquei triste pra caramba. Tinha vestibular que era 2 por vaga e eu não passei. Eu era um péssimo aluno no ensino médio. Aí eu fiquei estudando 6 meses, nunca fui reprovado. Passava sempre na tábua da beirada. Eu estudei 6 meses e passei em 4º lugar na PUC. Na PUC era extremamente concorrido. Era tipo 30 muito. Acho que dava uns 20 por vaga. E eu passei, eu fiquei feliz por eu ter sido aprovado. Aí eu fui estudar efetivamente, foi na faculdade. Aí eu deslanchei, foi bom pra caramba, porque eu também tinha bolsa, eu ganhava 40% de bolsa. E se eu não passasse nas disciplinas, eu perdia a minha bolsa. Então eu era obrigado a tirar nota boa e estudar bastante. E eu tentei vestibular para tudo. Tentei vestibular para fisioterapia, educação física, escolas para Academia das Agulhas Negras, vários vestibulares para direito também, não passei, mas eu me encontrei no direito. E um dos motivos que eu me apaixonei por direito é porque eu estava fazendo a faculdade de direito. Aí eu lá na casa dele, eu peguei o Código Penal e fiquei folheando o Código Penal, e desde já convido vocês a fazer isso.
pega o Código Penal e namora com ele, gente. É tão gostoso ver o Código Penal. Se ouve dizer na televisão assim, o fulano foi preso no artigo 157. Aí escutei na música lá do funk proibidão, 157, 157, que porra é essa do 157? Aí você pega e lê, subtrair coisa móvel para si ou para outra, mediante violência, grave ameaça, ou violência à pessoa, ou depois já vê-la por qualquer meio reduzido, a impossibilidade de resistência, reclusão de 4 a 10 anos. Poxa, onde é que está o crime de homicídio? Aí você vai lá e namora o Código Penal, vai estar lá no artigo 121 do Código Penal, você pega e dá aquela namorada gostosa no Código Penal. Artigo 121, matar alguém, querido, reclusão de 6 a 20 anos. Nossa, é muita cadeia, né? Ficar preso 20 anos. Aí você fica pensando nisso, entendeu? Um 57 nervoso. O que deve ser um 57 nervoso? Deve ser o latrocínio. Onde é que está o latrocínio? Está lá no 57, mas é o 57 caput? Não, é o parágrafo 3º. Aí isso se chama latrocínio, parágrafo 3º do artigo 157. Se da violência resulta na lesão corporal de natureza grave, a pena de 7 a 15 anos. Agora, se resulta na morte, você mata e a pessoa morre, isso são os crimes mais graves do Código Penal, a pena é de 20 a 30 anos. Olha, eu ouvi dizer que tem um crime que chama estupro, né? Estupro, não é estrupo, não é estupro. Tá certo? O estupro está lá no 213. Então, você pega o duplo 13 lá e dá uma lidinha no que é 213. É constranger alguém mediante violência, grave ameaça, a ter conjunção carnal. O que é conjunção carnal? Você vai jogar no Google, vai procurar saber o que é conjunção carnal. Conjunção carnal é o ato de penetração do pênis na cópula vaginária, tá certo? Ou praticar ou permitir que eles pratiquem outro ato libidinoso. O que é outro ato libidinoso? Qualquer outro ato. Beijinho na boca é ato libidinoso. Passar a mão nas nádegas é ato libidinoso. Qualquer outro ato para satisfazer seu latido é ato libidinoso. Aí, a pena é o quê? De 6 a 10 anos. E aí eu fui namorando o Código Penal, esses artigos mais famosos, fui vendo que é interessante. Eu queria saber o que é legítima defesa. Aí você vai lá no artigo 25 do Código Penal, que é você vai ver o que é legítima defesa. Está tudo aqui. Eu, no namorar o Código Penal, fico curtindo direito penal, fico curtindo o direito, e aí você vai aprofundando. Tudo se começa no namoro, tudo se começa ali na sedução, você vai ali galateando o Código Penal e já você está apaixonado e casado com o direito penal, que ele é fascinante mesmo, ele é muito legal, tá certo? Então, sejam bem-vindos, o Douglas, a Ellen, o Edilson, que o microfone não funciona, acredito que o Edilson tenha feito uma boa escolha também, e a doutora Ana Paula, já é formada na FANS, né? Você formou em Ciências Contábeis, ADM? Ciências Contábeis. Entendi. E por que você está fazendo o curso de Direito? Assim, eu estou quase aposentando já, sabe, Thiago? E a minha irmã é advogada e, assim, tem um escritório bem montado aqui também. E, assim, fiz a opção de dar continuidade dentro da própria contabilidade também, para futuras consultorias, porque o direito conversa muito com a contabilidade, né? É essencial da contabilidade. Então, a gente pode continuar o mesmo trabalho na parte de consultoria empresarial. Bacana demais. Essa é a ideia, né? Você está quase aposentando, mas o advogado ele não se aposenta. A única profissão que a gente morre é advogado. Você, igual o Douglas quer ser policial, beleza. Ele vai ser policial durante um tempo. Depois ele sai daquele cargo e entra outra pessoa. Agora, advogado não. Eu vou morrer advogado. Estou disponibilizando para quem não me conhece, para quem perdeu aí meus contatos, meu e-mail, meu WhatsApp está lá no grupo também, não tem problema, as redes sociais, é @Thiago Lenoir, só me encontrar lá, a gente vai batendo papo, corpo discente do segundo período do curso de Direito, nossas aulas serão todas as sextas-feiras, até às 10 horas da noite. Não é até às 10 horas da noite no Zoom, não, vai ser menos. Até 10 horas é presencialmente, tá certo? De pontos, ignora isso daqui, porque não ignora não, vai ter a prova de 15 pontos, 5 pontos de atividade interdisciplinar do livro. Quem vai fazer atividade interdisciplinar para vocês esse semestre vai ser a professora Cida, e um trabalho que eu vou passar para vocês depois de 5 pontos,
3 etapas. Já já a gente volta o presencial, continua aqui rezando para dar tudo certo. Na segunda etapa, a gente não sei, eu acho que a gente não vai ter essa amostra de profissões, que é muito legal, a gente não vai ter. Cronograma de avaliações, você ignora também, eu vou mudar isso daqui, isso que era do ano passado, ementa da disciplina, isso aqui é o que nós vamos estudar, eu vou disponibilizar para vocês lá no nosso WebGIS. Referências básicas, eu vou disponibilizar também, vou mandar para vocês algumas obras, mas desde já eu adianto que uma das melhores obras para vocês estudarem Direito Penal é do César Roberto Bittencourt, Tratado de Direito Penal, e outra desse Luiz Regis Prado, que eu gosto muito. O Rogério Greco, ele é muito fácil, o pessoal gosta muito dele, principalmente estudante de Direito. E o Fernando Capês também é uma obra relativamente tranquila de ler. E o Júlio Fabrini Mirabete também é uma obra relativamente tranquila de ler. Tá certo? O Bittencourt e o Luiz Regis é um pouco mais concentrada, mas são obras boas também de direito penal. Vamos introduzir o direito penal, então. Vamos começar aqui a brincadeira. Hoje vai ser uma aula mais tranquila. Vamos só introduzir o direito penal. Depois a gente vai aprofundando. Por que fala direito penal e não fala direito criminal ou outra denominação? A gente fala assim, você é um advogado criminalista ou penalista? O cara que fizer essa pergunta, ele é um mala. Malinha chato, porque não faz diferença nenhuma você ser criminalista ou penalista. Por que fala criminalista ou penalista é a mesma coisa? Porque nós já tivemos códigos criminais e hoje nós temos o Código Penal, tá certo? É só uma diferença semântica, não faz diferença nenhuma entre direito penal e direito criminal. Tanto é que nas varas dos fóruns você vai encontrar tanto varas penais quanto varas criminais. Nos tribunais também, câmaras criminais, câmaras penais. A vara de execuções criminais nós temos nos fóruns, é a VEC que vai avaliar as execuções das penas, e você vai encontrar varas de execuções penais, não faz diferença nenhuma. Agora eles criaram aí nos presídios as polícias penais. Eu acho errado, porque polícia penal, para mim, é o Ministério Público, é quem fiscaliza a lei. Essa é a verdadeira polícia penal. Os agentes penitenciários, com a devida vênia, não são policiais penais, eles não estão ali para fiscalizar o Código Penal, tá certo? Eles estão ali para fiscalizar, executar a pena com dignidade para o preso, só isso. Não tem nada de fiscalizar o direito penal. Quem fiscaliza o custos legis é o Ministério Público, ele que está ali para fiscalizar. E o advogado, ele é essencial para a administração da virtude da justiça. É isso, tá certo? E o juiz vai julgar. Agora, se criar a polícia penal, para quê? Para confundir o estudante de direito, que ele não entende. Fala assim, meu Deus, mais uma polícia? Qual que é a função da polícia civil, da polícia militar, da polícia federal? Cada uma tem uma função. A polícia militar é uma polícia mais ostensiva, é uma polícia que vai resguardar mais a segurança, mais latente, do crime mais latente, dos flagrantes, que está ali na rua, fazendo monitoramento, patrulhamento, segurança nossa. A Polícia Civil e a Polícia Federal são polícias mais investigativas. Elas vão investigar efetivamente os crimes cometidos, tá certo? E aí você tem ali eles criam polícia penal. Eu não vejo sentido nenhum na criação de uma polícia penal e os agentes penitenciários serem chamados de policiais penais. Eles fazem isso mais por uma questão de classe, uma questão mais de igualar a situação deles com os outros entes de segurança pública, do que efetivamente serem policiais, tá certo? Policiais é aqueles que fiscalizam, que estão ali analisando do ponto de vista do direito administrativo, né? Que tem o poder de polícia. Mas, enfim, direito penal e direito criminal, mutatus mutandis,
é a mesma coisa, sempre la même chose, tá certo? Mutatis mutandis, gostam disso? Acharam legal? Depois pesquisem no Google o que significa mutatus mutandis. Ah, mas eu não sei escrever. Escreve do jeito que se fala, mutatus mutandis. Aí você vai começar a ficar uma pessoa malinha também. Mas é legal quando a gente é malinha no direito penal, aí você vira e lança uns jargões assim, em latim, mostra que você é uma pessoa erudita, tá certo? Mutatis mutandis nada mais é do que assim, trocando alhos por bugalhos. Vocês já ouviram falar nessa expressão aí, né? Alhos por bugalhos, falando a mesma coisa, mudando as coisas, mas a gente falando da mesma coisa significa isso. Então, mas é chique você falar mutatis mutandis. Então, depois você pesquisa aí e utiliza essa expressão, lança a braba, que vai dar tudo certo. É muito legal falar mutatis mutandis. Aí, o direito, o Brasil, ele, desde que se tornou independente, quando que foi independência do Brasil? Em 1822. Somente utilizou a expressão direito criminal, que era em virtude do nosso Código Criminal do Império, lá de 1830. Nos demais, passou a adotar a denominação Código Penal, que é o conjunto de normas condensadas num único diploma legal, que visava o quê? Tanto definir os crimes, proibindo ou impondo condutas, sob ameaça de sanção para os imputáveis. O que são os imputáveis? Veja bem, a gente vai ficar o tempo todo falando sobre isso daí, sobre tipicidade, culpabilidade e antijudicialidade. Os imputáveis são aquelas pessoas que possuem imputabilidade. O que é a imputabilidade? É o dever e o direito que você tem de ser imputado a você uma pena. Você é maior de idade, você tem mais de 18 anos e você não tem problema mental, você sabe exatamente aquilo que você fez. Se você é sadio, tem caixa para segurar uma cadeia, você é um imputável. Eu parto do pressuposto que todos que estão nessa sala aqui são imputáveis. Todo mundo aqui tem plena consciência do que está fazendo e são maiores de idade, tá certo? No semestre passado, nem todo mundo era maior de idade. Aqui todo mundo tem mais de 18 anos ou tem alguém aqui com 17 ainda? Hein? Todo mundo tem mais de 18, coisa linda, tá vendo? Todo mundo já é de maior. Ah, porque semestre passado tínhamos de menor aí. Agora todo mundo é imputável, coisa boa. O que é imputável? Você pode responder no direito penal, como também é a medida de segurança para os inimputáveis. O imputável responde e cumpre uma pena. O inimputável cumpre uma medida de segurança, tá certo? Imputável cumpre pena, inimputável cumpre medida de segurança ou medida socioeducativa. O que é o inimputável que vai cumprir medida socioeducativa e o inimputável que cumprir medida de segurança? O inimputável que vai cumprir medida de segurança é aquele cara do Milagre da Cela 7. Vocês assistiram esse filme? Muito lindo, não é? Que a gente até chora, né? Muito triste. Aquele filme ali mostra um inimputável. O sujeito é maior de 18 anos, tem uma filha, porém ele tem problema, lingo-lingo, né? Ele tem probleminha na cabeça. Se ele tem probleminha na cabeça, então ele não responde pelos atos dele criminalmente. Então ele é um inimputável. Aí ele vai ter que cumprir pena onde? Um manicômio judicial ou então uma medida, um tratamento ambulatorial, tá certo? Isso é uma medida de segurança para aquele tipo de inimputável, o cara que tem problema mental, que ele não tem consciência do caráter ilícito do fato no momento que ele está praticando aquele crime ou deixando de praticar na ação ou na omissão. Tá certo? Agora, o inimputável menor de idade, ele vai cumprir o quê? Uma medida socioeducativa. É os de menor, tá certo? Os menores de idade, não existe de menor, os menores de idade. Os menores de idade não cumprem pena, eles cumprem medida socioeducativa. Então, nosso direito penal, ele fala sobre tudo isso, sobre a pena, a medida de segurança, tanto para os imputáveis quanto para os inimputáveis. O inimputável pode ser, então,
tanto o doidinho quanto o de menor, tá certo? Tanto uma pessoa que tem padece de alguma doença mental, que no momento da ação ou da omissão ele não sabe distinguir o caráter ilícito do fato, quanto para o menor de idade, que por uma questão biológica ele não responde pelos seus atos criminalmente. Mas eu não concordo. Dane-se se você não concorda, a lei é assim. Aí você tem que mudar a Constituição. Por isso que é tão fácil esse discurso de redução da maioridade penal, e o filho de Edilson está fazendo o chifrinho dele, não pode, tá? Seu pai está estudando para ser doutor, e aí você desmerece o pai fazendo chifrinho. Quando você está na sala de aula, seu pai não faz chifrinho em você. Aí, vamos para cima. A aula online é sensacional. Dei da aula. Muito bom. Vamos lá. Medida de segurança, já falei. Embora façamos o estudo do direito penal, não descartamos o uso do vocábulo do nosso criminal, do nosso vocábulo do sistema jurídico. Acabei de dizer para vocês. Então, você pode utilizar tanto o direito penal quanto o direito criminal. Por exemplo, como eu disse aqui, as naturezas das ações tramitam tanto nas varas criminais quanto nas varas penais. Você tem Câmara Criminal, o advogado que milita na área penal pode ser conhecido como criminalista. Então, isso daí é uma questão meramente semântica, não faz muita diferença. E apesar dessa discussão, existe a denominação do direito penal, e é ainda mais difundida e utilizada, inclusive pela própria Constituição. Então, se você quer ser um cara mais erudito, falar de forma mais correta, você vai falar penal e não criminal, que é o que está previsto no nosso artigo 22 da nossa gloriosa Carta Magna de 1988. Você pega a Constituição e olha aí o artigo 22, que fala o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial e penal. A Constituição fala legislar sobre direito civil, comercial e criminal. A Constituição fala direito penal. Então, se você for um constitucionalista, você vai falar direito penal e não direito criminal, tá bom? Porque o artigo 22 da Constituição, ele deixa claro que o direito ele é penal. Vamos lá. Direito penal versus violência. Se você for olhar o Atlas da Violência, quem teve aula comigo de criminologia sabe que a gente discutiu isso muito. O direito penal, ele não reduz criminalidade. O direito penal não é uma balela você falar assim, vamos aplicar mais penas para reduzir a criminalidade. Não é assim. Entendeu? Não é criando mais presídio que vai reduzir criminalidade, não é você combatendo, achando que você está combatendo a criminalidade, que você vai reduzir a criminalidade, que vai resolver as coisas. Não, a pena ela serve para duas coisas. Está previsto no final do artigo 59 do Código Penal, que é para reprovar e prevenir o crime. Reprovar e prevenir o crime. Isso é o que está dizendo o Código Penal. Mas, na prática, não é assim que funciona. Não é o número de pena que você vai dar para o sujeito que você vai estar reduzindo os índices de criminalidade. O que reduz a criminalidade são políticas públicas para que o sujeito não venha cometer crime. O crime ele deve ser tratado de forma individual, os diversos motivos que o sujeito ele venha cometer o crime, ele deve ser tratado de forma bem pormenorizada para que o sujeito não venha cometer o crime, muito menos reincidir naquele crime. Cada crime tem que ser analisado igual doença. Você tem o Covid-19. Então, não adianta você dar um Tilenol para quem está de Covid, que está com coronavírus, você não vai curar o cara, tá certo? Como é que você cura o coronavírus? Pela vacina. Está difícil, né? Já sai a vacina aí. Ou então você dá diversos medicamentos que eles estão utilizando aí, você tem todo um protocolo para aquele Covid-19. Agora, o sujeito que está com dengue, o que tem a ver a dengue com o coronavírus? Absolutamente nada, são duas doenças distintas.
Buloprandem, que você dá um Tilenol ali, talvez resolva, tá certo? Resolva, vai sarar. O sujeito que está com câncer, você dá ali para ele umas doses altas de remédio forte, né? O cara vai fazer ali a quimioterapia, você consegue curar aquele câncer. E o sujeito que está com resfriadinho, ele está só com o nariz entupido ali, você vai dar quimioterapia para ele? Você vai dar hidroxicloroquina para ele? Você vai dar Tilenol para ele? Talvez, mas dependendo, você não precisa dar nada, porque aquilo ali não tem relevância. Aquele resfriadinho dele foi muito rápido ali e vai passar. No direito penal é a mesma coisa. O sujeito que mata uma pessoa, comete o crime mais grave do Código Penal, ele tem que ser tratado de uma forma. O sujeito que pratica o crime de furto numa padaria, ele tem que ser tratado de outra forma. O sujeito que toma uma cervejinha e vai dirigir, ele tem que ser tratado de outra forma. Então, você pode colocar todo mundo no balaio, porque crime todo mundo já cometeu um dia, tá certo? Todo mundo vai cometer ou já cometeu, quer cometer ou vai cometer um crime. Aí você não pode igualar os criminosos, de forma alguma. Entendeu? Tem alguém com o microfone aberto aí, por gentileza. Vamos fechar o fone. É o William. O William está com o microfone aberto. Mudo para o William. Vamos ver se tem mais alguém com o microfone aberto. Não. Não. Beleza. Passando para frente, direito penal e violência. Quem fez criminologia comigo vai ter mais facilidade nisso daqui. Alguns slides estão até sendo repetidos. A violência, a criminalidade é um fenômeno social, é um fenômeno... Desculpa pelo áudio, está desculpado, então vamos para cima. A criminalidade é um fenômeno social normal. Emile Durkheim, sociólogo, ele disse que o crime não ocorre somente na maioria das sociedades de uma ou outra espécie, mas sim em todas as sociedades constituídas pelo ser humano. Assim, o delito também cumpre o seu papel, cumpre outra função importante, qual seja manter aberto o canal de transformação de que a sociedade precisa. A sociedade evolui com o crime. A partir do momento que vão surgindo alguns crimes, a gente vai se aperfeiçoando. Assim funciona. Para isso que o crime, muitas vezes, ele é até benéfico para a sociedade. Mas como assim ele é benéfico? Eu estou defendendo um grupo de adolescentes, um deles está no 4º período de Direito de uma faculdade lá de Contagem, e ele está preso no Ceresp de Betim. Eles estavam dando cano em aplicativo. Eu não sei se Nova Serrana tem iFood, Rappi. Eles tinham um esquema de ganhar dinheiro com esses aplicativos. Eles faziam pedidos fakes e ganhavam dinheiro do pessoal da Rappi e do iFood. E aí, por conta disso, eles foram presos. Para a empresa Rappi, para o iFood, para essas empresas de aplicativo, até que é bom esse tipo de crime, porque eles vão ter que aperfeiçoar o jeito deles de lidar com esse tipo de situação. Existe um golpe aí na praça que eu nem conhecia, descobri recentemente, que é o golpe do cheque administrativo. O sujeito te apresenta um cheque administrativo do Banco do Brasil que consta lá 21 milhões. Aí você olha para o cheque e fala assim, caramba, bicho, que é dinheiro para caramba, nunca vi isso tanto de dinheiro, não. E aí o golpista vira e fala, olha, vai lá e saca esse dinheiro aí para a gente e tal. Na hora que você vai perceber, depois que você vai apurar e tal, com mais calma, você vê que o cheque ele é falso, só que o dinheiro existe lá na conta, e você liga lá para o Banco do Brasil, com seus meios e tal, no Brasil sempre arruma um jeito. O dinheiro está aí na conta? Tá na conta. Mas como que esse cara conseguiu forjar um cheque? Ele provavelmente, alguém viu esse cheque em algum departamento financeiro de alguma empresa, deve ter tirado foto daquele cheque, do cheque administrativo, e aí eles replicaram esse cheque, e o sujeito estava querendo tentar sacar o cheque. Mas, obviamente, não é simples você ir lá e sacar 21 milhões, ainda mais sair com 21 milhões na mala, sair andando pelo banco, isso não acontece. Provavelmente o golpista estava querendo era vender o cheque para outra pessoa. Então, o sujeito ele é um estelionatário, artigo 171 do Código Penal. E aí ele está tentando ludibriar, persuadir alguma outra pessoa e fala, eu te vendo esse cheque aqui de 21 milhões, e você tenta sacar ele de alguma forma. Quanto você quer vender? Ah, passou por R$1.000 aí, está tudo certo. Então, golpes e golpes acontecem todas as horas.
todo momento. Aí o direito ele tem que ficar evoluindo. Até pouco tempo a gente não tinha, no artigo 121 do Código Penal, uma tipificação específica para o feminicídio. Hoje nós temos, como causa de aumento de pena, o feminicídio. Aqui, ó, é o parágrafo 7, né? O parágrafo 7 do artigo 121. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade, se o crime for praticado durante a gestação, tá vendo? Contra menor. Então, você aumenta a pena da pessoa se ela comete o crime pelo simples fato da pessoa ser do sexo feminino. Isso é feminicídio. Isso foi acrescentado ao Código Penal agora, recentemente. Aqui, ó, foi acrescentado em 2015. Então, isso é muito novo. O crime foi evoluindo de tal forma, foram morrendo tantas mulheres, né, que aí houve a necessidade de você criar um tipo específico para o feminicídio. Então, para o Durkheim, o crime ele é bom, ele evolui a sociedade. E o Durkheim não estava errado. Cadê? As relações humanas são contaminadas pela violência, necessitando de normas que regulem. Então, é isso mesmo que eu acabei de dizer para vocês, o exemplo do feminicídio. E o bem jurídico, nós terminamos esse mês passado falando sobre o bem jurídico, e a gente volta aqui novamente para o bem jurídico, é o principal objeto do direito penal. O bem jurídico só apareceu no direito a partir do iluminismo, no século XIX. Aí, diante dessa concepção de bem jurídico, proposta pelo Feuerbach, essa necessidade do direito ele positivar e, de certa forma, ele preservar alguns bens que são são subjetivos ao indivíduo e ao próprio Estado, dando maior proteção a esses objetos. Isso nós chamamos de interesse juridicamente protegido. Então, essa proteção ela tem um interesse que é juridicamente protegido. Que tipo de proteção? Vamos lá. Esse relógio aqui, ó. Esse relógio aqui é o quê? É meu patrimônio. Então, o direito penal ele protege meu relógio. Então, consequentemente, eu estou com o meu relógio aqui. Se aparecer um pungista, já ouviram falar no pungista? Pungista é o cara que tem mão leve, é o cara que furta carteira, é o pickpocket. O cara que tem mão leve e consegue furtar carteira. Então, se de repente aparece o sujeito Vlau e furta o meu relógio, ele está incorrendo no crime previsto no artigo 155 do Código Penal. O artigo 155 do Código Penal é o crime de furto. Qual que é o bem jurídico preservado do crime de furto? O patrimônio, tá certo? O patrimônio. Agora, e se o sujeito ele vai lá e tira a vida de outra pessoa? Qual que é o bem jurídico tutelado do crime de homicídio? É a vida. É a vida. Aí, ao longo do Código Penal, você consegue perceber diversos bens jurídicos tutelados. Começa a namorar o Código Penal aí a partir do artigo 121. Você vai ver aqui, ó, antes do artigo 121, você vai ver título 1 dos crimes contra a pessoa. Aí vem capítulo 1 dos crimes contra a vida. Então, o bem jurídico mais importante que nós temos é a vida e, consequentemente, é o primeiro crime que aparece aqui no Código Penal. O Código Penal ele faz um escalonamento do bem jurídico mais importante, não para os menos importantes, que todos são importantes, mas os essenciais para os outros bens jurídicos. Aí você passa lá, capítulo 1, a vida, aí você continua passando o Código Penal, vai namorando o Código Penal, depois da vida vem o seu corpo, tá certo? O seu corpo, então, o seu corpo ele tem que ser protegido também, capítulo 2, das lesões corporais. Então, qual que é o bem jurídico tutelado a partir do artigo 129? O corpo, tá certo? Aí você continua passando aqui, ó. Você vai ver a periclitação da saúde depois do corpo. O Código Penal ele vai resguardar um outro bem jurídico que é muito importante, que é a saúde.
que aí tem diversos crimes aqui, ó, perigo de contágio venéreo, aí a gente vai falar, inclusive, o que está rolando aí do coronavírus, perigo de contágio de moléstia, tá certo? Perigo da vida ou à saúde, isso tudo está aqui, ó, bem jurídico da vida. Depois, do bem jurídico da saúde, da vida, do corpo, aí você tem aqui outros crimes aqui que vão resguardar. Primeiro você resguarda o corpo, depois você tem que resguardar a mente. Aí são os crimes contra a honra, a difamação, a injúria, a calúnia. São bens jurídicos que vão resguardar a sua psique, o seu psicológico, né? Depois nós vamos caminhando aqui, aí você tem os crimes, a partir do artigo 146, os crimes contra a liberdade individual. O que é a liberdade? A liberdade de ir e vir, a liberdade de falar, a liberdade de você se expressar. Aí tem aqui a liberdade de trabalho, são os crimes. Aí você pega aqui o constrangimento ilegal, a ameaça, o sequestro, a redução à condição de trabalho escravo. Olha que coisa bacana que a gente tem aqui, ó. Depois que você resguarda a liberdade de ir e vir, a liberdade de psique, a liberdade de corpo, a liberdade da vida, você vem para a liberdade de domicílio. É muito importante. Você entra na casa da pessoa. Então, a violação de domicílio é um crime importantíssimo. Na sua casa ninguém pode entrar. Tem até um brocardo em inglês falando: na casa de ninguém, nem o rei nem a tempestade podem entrar se não for com o consentimento do morador. É muito importante você preservar o domicílio da pessoa. Ninguém pode entrar na sua casa nem com mandato judicial no período noturno, só com mandato judicial no período diurno. Por isso que todas as operações que você vê na televisão acontecem de manhã cedinho, na hora que o primeiro raio de sol, os caras invadem e entram para a porta, invade a casa do sujeito com mandado. Durante a noite, você nunca vai ver um cumprimento de um mandado judicial. Eles só podem entrar na casa do indivíduo se for em flagrante delito. Se não for em flagrante delito, ninguém pode entrar. Você respeita até o criminoso. Ele pode dormir sossegado. Isso daí é uma preservação constitucional. E ninguém pode entrar na sua casa se não for convidado. Se entrar, é violação de domicílio. Aí depois você tem aí os crimes contra a inviolabilidade de correspondência. Você tem direito de ter a sua liberdade de correspondência preservada. Ninguém pode olhar suas cartas, seus e-mails, tá certo? Correspondência comercial, aí vem os segredos, divulgação de segredos. No título 2 aí começa crime contra o patrimônio, furto, roubo, e assim vai ao longo de todo o Código Penal. São interesses, são bens jurídicos protegidos. Ok? Gostou disso aqui? E para o Klaus Roxy, o nosso Roxy, ele defende o Estado Democrático de Direito, que é um modelo de Estado que tem como base as normas penais, somente podem perseguir a finalidade de assegurar aos cidadãos uma coexistência livre e pacífica, garantindo ao mesmo tempo o respeito de todos os direitos humanos, assim, na medida em que isso não possa ser alcançado de forma mais grata, o Estado deve garantir penalmente não só as condições individuais necessárias para tal existência, mas também das instituições estatais que sejam imprescindíveis a tal fim. Uma administração da justiça que funcione, sistemas fiscais e monetários intactos, uma administração sem corrupção. Chamo de bem jurídicos a todos os objetos que são legitimamente protegidos por normas sobre essas condições. Você vai namorar no Código Penal, você vai encontrando os bens jurídicos. Todos esses bens jurídicos são relevantes para a nossa vida em comunidade, para a nossa vida como democracia, para a nossa vida como sociedade. Tá certo? Aí, qual que é a finalidade, então, do direito penal? A gente já falou de bem jurídico, isso é importante. A finalidade do direito penal, ela é proteger os bens mais importantes e necessários para a nossa própria sobrevivência e da nossa sociedade. Tá certo? Luiz Regis Prado, ele diz o seguinte, que o direito penal
o pensamento jurídico moderno reconhece que o escopo imediato e primordial do direito penal radica na proteção de bens jurídicos essenciais ao indivíduo e à comunidade. Ok? Olha lá, ó, acabei, então, a gente vai passando e vai vendo aqui, ó, título 7 fala dos crimes contra a família, o direito penal ele protege a família, dos crimes contra o estado de filiação. Você tem direito a registrar o nascimento, aqui, ó, registro de nascimento, promover o registro e inscrição de nascimento inexistente, o sujeito que vai lá registrar uma pessoa que nem nasceu, isso é crime, não pode. Tá vendo? Eu quero ser delegado, então você tem que ver esses crimes, tem que conhecer tudo aqui, ó. Crime contra o pátrio poder, tutela e curatela. Ser roubado de incapaz é crime. Crime contra a incolumidade pública, que é os crimes de perigo comum, explosão, que aconteceu lá no Líbano essa semana, uma explosão, está causando um crime de perigo comum, explodindo daquele jeito ali. Absurdo, tá certo? Inundação, desabamento, isso aí a Vale está respondendo por alguns desses crimes, as pessoas responsáveis. Difundir doença, praga, isso é crime também. Crimes contra a segurança e os meios de comunicação e transporte, serviço público, transporte marítimo. Leiam o Código Penal, gente. Façam do Código Penal o seu livro de cabeceira e você vai ver muita coisa legal, que é dos crimes contra a administração pública, que envolve aí falsidades, está tudo aqui, não deixa de ler o Código Penal. A missão, então, do direito penal é a proteção de bens jurídicos através da combinação, aplicação e execução de pena. Tá certo? A finalidade do direito penal, então, portanto, simplesmente o instrumento de coerção de que se vale o direito penal para a proteção de quem? De bens, valores e interesses mais significativos da sociedade. Então, quais são esses bens, valores e interesses significativos da sociedade? Dá uma passada no Código Penal e você vai ver aqui nos títulos e nos capítulos quais são esses valores e interesses da sociedade. Tá certo? O Código Penal brasileiro, após a proclamação de 1822, né, aí a gente substituiu os nossos códigos criminais das ordenações afonsinas, manuelinas e filipinas, e editou, durante a sua história, os códigos penais de 1830 e o de 1890. O nosso atual Código Penal, ele é o Decreto-Lei 22.213, 2848, que ele é de 1940, cara. Nosso Código Penal é de 1940. Depois teve alteração em 78 e em 1984 também houve alteração. Mas, basicamente, nosso Código Penal ele vai sendo alterado, vai sendo atualizado, mas é uma lei antiga, de 1940, certo? O atual Código Penal ele é composto de duas partes. A primeira parte vai do artigo 1º até o artigo 120, que é a parte geral do Código Penal, que você tem ali normas gerais do Código Penal, que basicamente vão falar sobre a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade, e a parte especial do Código Penal, que vai do artigo 121 ao 361, que vão falar sobre os tipos penais, sobre os crimes propriamente ditos. Tá bom? Você tem ali diversos tipos penais, tem também algumas normas gerais dentro da parte especial, mas basicamente a parte especial ela vai falar dos tipos penais, cada um com o seu devido bem jurídico a ser tutelado, tá bom? Então, a parte geral do Código Penal está destinada à edição de normas que vão orientar o intérprete quando a verificação da ocorrência em tese de determinada infração penal, normas destinadas à aplicação da lei penal, né, e quando consideram praticar o delito, ou seja, o tempo do crime. Isso está na parte geral do Código Penal. Ela também cuida da relação de causalidade, de dolo, de culpa, isso tudo a gente vai ver aí ao longo do semestre. Elenca, exclui crime, quando o sujeito
ele pratica um crime, mesmo que de forma lícita, por exemplo, a legítima defesa, o estado de necessidade, o cumprimento do dever legal, o exercício regular do seu próprio direito, o sujeito está praticando um crime, todavia, ele não vai ter pena, certo? A atitude dele não pode ocasionar uma pena, ele faz isso de forma lícita, entendeu? Que são excludentes daquela ilicitude. Nós vamos estudar isso daí também, isso está tudo na parte geral do Código Penal. Já a parte especial, como eu já disse, ela está destinada para delitos e a cominação dessa pena, e tem também algumas normas de conteúdo explicativo. Por exemplo, o artigo 327, que vai explicar o conceito de funcionário público, quem que é funcionário público para efeitos penais. Por exemplo, o mesário. Sabia que você, quando você é mesário, se o seu sonho é ser funcionário público e você não passa em concurso público, vai ser mesário. E aí, durante a votação, você é um funcionário público. Se você cometer um crime ali, você subentende que você é um funcionário público. Tá certo? O conceito de direito penal, ele é o conjunto de normas jurídicas que tem por objeto a determinação de infrações de natureza penal e suas sanções correspondentes, penas e medidas de segurança. Eu não vou... Na próxima aula eu falo sobre isso. Pode falar. Quem tá falando? Funcionário público, Yara. Sim. Funcionário público tem alguma vantagem na hora de cumprir pena, alguma coisa assim? Nenhuma. Dependendo, você ainda vai ter a pena agravada porque você é funcionário público. Você tem o dever legal de ser uma pessoa do bem, certo? Dependendo do crime, é pior ainda você ser funcionário público. Yara. Oi. Artigo 327, inciso 2. O que é? Artigo 327, inciso 2º. Isso mesmo, 327. Fala aí, Ana Paula. Fala, Ana Paula. Foi a Sara. A Sara que falou? O que é? É porque a Yara estava perguntando esse negócio de funcionário público e eu não sabia que a gente pode, por exemplo, se cometer um crime, pode ser pior. Eu pensava que seria melhor. Eu falei com ela que a gente está ferrado, então. Se acontecer alguma coisa. Exatamente. É bom ser Professor. Pois não. Tudo bem? Tudo ótimo, Fabrício. Vou aproveitar que está falando sobre crime aí. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Já que o senhor mencionou sobre o artigo 176 logo no início, sim, eu gostaria de saber sobre a lei seca, né, que todos nós estamos propícios a cometer esse delito. O que o senhor me fala, assim, lógico de não ingerir bebida alcoólica nem numa situação de pegar a direção. Mas se porventura, caso acontecer, tem alguma coisa que o senhor pode nos falar, como o senhor fez aí no artigo 176? Não, o artigo 76, eu dei um exemplo aqui, não foi de nenhuma perspicácia ou malandragem, não. Eu acho que o legislador, deixa eu explicar, eu acho que o legislador que fez a redação de forma dúbia. E aí, isso daí, o sujeito que ele comete esse tipo de crime do 176, ele, de fato, ele está mais cometendo um crime de estelionato do que um crime previsto no artigo 176. Mas, no meu ponto de vista, é uma mal-caratice você se alimentar, se hospedar e não pagar a conta. E aí, consequentemente, a lei é fraca e eu vou me sair bem. Beleza. Entendeu? Vai incorrer numa sanção cível. No caso do sujeito que bebe e sai para dirigir, ali, infelizmente, não é uma sanção cível. Por quê? Qual que é o bem jurídico? Vamos responder a sua pergunta diante da aula de hoje, tá certo? E eu bebi. Tomei aqui meu copão de Brahma, tá vendo? Imagina que isso daqui tá cheio de cerveja. Bebi pra caramba e tal, copão desse tamanho aqui, 700 ml. E saio para conduzir o meu veículo. Qual que é o bem jurídico tutelado
desse crime? A vida? Não. Fala aí. Chuta, o que é? Deixa eu pegar aqui o Código de Trânsito Brasileiro aqui. Espera aí. Fala, pode falar. Qual que é o bem jurídico tutelado? Quem quer falar aí, então, no lugar aí do Fabrício? Bem jurídico tutelado para quem bebe e dirige. Me ajuda aí, presidente. Bom, fala aí, gente. Eu acho que é a vida, mas eu não tenho certeza. Não é a vida, não. A vida eu falei, mas ele disse que não. De colocar em risco a vida de terceiros, também já está chegando lá. Disse. Isso aí, está chegando lá. Olha aqui, ó. Colocar a vida de risco em terceiros? Acredito que sim, professor. Então, já é um bem jurídico, você já conseguiu encontrar aqui, ó. Deixa eu abrir a lei aqui para vocês. Artigo. Aqui na lei. Abre aí seu Código de Trânsito Brasileiro. Ó, achei. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Qual artigo que é, professor? Artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Não é Código Penal, não. Olha lá. Código de Trânsito Brasileiro. É a Lei 9503. Tá certo? Lei 9503. Código de Trânsito Brasileiro. Dirigir sobre a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Infração gravíssima. Penalidade. Suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Certo? Medida administrativa. Recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto, tarará, tururú, do Código de Trânsito Brasileiro. Certo? Aplica-se em dobro a multa prevista no caput da incidência de 12 meses. Dirigir sob a influência de álcool ou qualquer outra substância. Infração é gravíssima e a penalidade é de multa e suspensão de 12 meses para dirigir. Espera aí, rapidinho. Não é isso que eu queria achar, não. Espera aí, rapidão. Professor, mas a pergunta supondo que eu já seja um advogado e vou defender um cliente que foi preso por... Não é isso que eu queria, não. Perdão. Eu estou querendo achar... Eu quero isso daqui, ó. Pode falar, pode falar. É que isso daqui é a pena administrativa e eu estava procurando a pena criminal. Como eu estava dizendo... Pode falar, pode falar. Porventura, vamos supor que eu já seja formado e seja advogado e um cliente meu foi pego na lei seca. O que eu poderia usar de uma forma nessa lei que eu consiga me esquivar? Como o senhor comentou sobre o artigo 176. O advogado não está ali para esquivar ninguém de nada, entendeu? Você tem que analisar o caso concreto e ver o que aconteceu. Não é o advogado criminalista não está ali para o seu cliente negar sempre o crime, não. Pode ser que ele confesse o crime, entendeu? É comum você pedir para o seu cliente para confessar. Eu acho que a verdade salva o seu cliente. Se o cliente não bebeu nada, sim. Ele vai se dar bem, entendeu? Aí você tem que provar que ele não bebeu nada. Agora, se ele bebeu, aqui achei. Dos crimes em espécie. É isso que eu quero. Artigo 306 do Código Penal. Artigo 306 do Código Penal. Perdão, gente. Código Penal. Do Código de Trânsito Brasileiro. Do Código de Trânsito Brasileiro.
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou de outras substâncias psicoativas que determinem dependência. Detenção de 6 meses a 3 meses e multa. E proibição se obtiver permissão de habilitação de dirigir veículo automotor. As condutas previstas nesse caso serão constatadas por concentração igual ou superior a 6 decigramas, tarará, tarará. Sinais que indiquem de forma disciplinada do controle alteração psicoativa. Isso tudo aqui vai ser constatado para ver se o cara está com criminoso. Ah, meu cliente caiu nisso daí. Cada caso é um caso. Aí da perspicácia, da astúcia do advogado, do cliente, para você constatar. Se o seu cliente ele não está com esses sinais que indiquem de forma disciplinada no controle a alteração da sua capacidade psicomotora e ele nega a soprar o bafômetro, como que você vai constatar que ele de fato está embriagado? Entendeu? Então, você também não é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Só que essa conversa, Fabrício, isso vale para todo mundo, isso está mais voltado para o direito processual penal, você vai ver a partir do quinto período, do que para o próprio direito penal. Entendeu? O direito penal a gente só está estudando o crime. O direito processual penal, que você vai estudar as provas, certo? O direito processual penal, que você vai estudar as provas. Mas, analisando rapidamente esse crime aqui, você vê que o bem jurídico tutelado aqui não é a vida do camarada que está dirigindo. Também, o bem jurídico aqui tutelado pode ser a vida do motorista, porque se ele está bebendo, ele está colocando em risco a vida dele e, sobretudo, a vida de terceiras pessoas, tá certo? Então, esse é o bem jurídico tutelado pelo artigo 306. E para ele efetivamente conduzir, para praticar esse crime, ele tem que estar primeiro conduzindo o veículo automotor. Então, você pode andar a cavalo bêbado, andar de bicicleta bêbado, pode, talvez você incorra em outro tipo de crime aqui, mas não do artigo 306. Para você efetivamente cometer o crime do artigo 306, você tem que estar conduzindo veículo automotor. Aí, o que é um veículo automotor? Se eu fizer um veículo na minha casa, eu estou cometendo esse crime, se eu estou com um carrinho de rolimã, coloco um motorzinho nele e saio andando pela rua. Eu estou cometendo esse crime? Não, é um veículo automotor nos termos disciplinares. Então, é um veículo que está legalizado. Um carrinho de rolimã meu com motorzinho, ele não pode ser considerado veículo automotor. Se eu estou dirigindo meu carrinho de rolimã, eu não sabe com um carrinho de rolimã. Nem sei se você conhece. Seu Velotrol aí, coloca... Velotrol piorou, né? Então, você pega o seu carrinho aí qualquer, pega um carrinho de supermercado, coloca motor nele e sai dirigindo o carrinho de supermercado pelas ruas de Nova Serrana. Uau, 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 beleza, atropela alguém. Você tá chapadão. Você vai cometer o artigo 306? Não. Entendeu, ô Fabrício? Então, você tem que ir na letra da lei e analisar ponto por ponto. Professor. Entendi, professor. Dá um mute aí, gente, no neném. Com a capacidade o quê? Psicomotora alterada, tá certo? Em influência de quê? De álcool ou de droga. Ah, o camarada pegou Rexona, cheirou, ficou muito louco. Uau, 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 e foi dirigir. Cometeu o crime? Cometeu. Ele cheirou Rexona. Ah, gente, tem gente que cheira Rexona. Tem. Pior que tem. Ah, eu vou cheirar Rexona hoje. Não, não cheira, tá? Pelo amor de Deus. Aí que determina o quê? Que deixa o cara fora do normal. Então, você tem que pegar cada ponto, tá vendo? Cada bolinha dessa daqui é uma análise do tipo penal. Você está entendendo, Fabrício? Como é que eu vou livrar o meu cliente? Você vai estudar, você vai se tornar uma pessoa que saiba ler a letra da lei. Não é tão simples assim. Aí você tem a pena, que é de 6 meses, 3 anos, a multa, tal, cheio de coisa aqui, se você cometer esse crime. E aí, você pega o tipo penal e vê o seguinte aqui, olha, as condutas previstas no caput, o que é o caput? Caput é a cabeça, tá certo? Essa daqui é sempre a cabeça. Caput é o mesmo que cabeça. Se você está com uma dor de caput, é isso mesmo, é a cabeça. Estou com dor de cabeça, tá certo? Então, o caput é a cabeça. As condutas previstas aonde? Nesse caput, tá certo? Todas essas condutas aqui previstas nesse caput
elas serão constatadas como? Como que essas condutas serão constatadas? No inciso 1 e no inciso 2. Volta lá, gente. No inciso 1 e no inciso 2, que a concentração superior a 6 decigramas, o policial não pode chegar, olhar para sua cara e falar: ah, você tomou mais do que 6 decigramas. Óbvio que não, por isso que existe o bafômetro, só para eu ver se tem mais de 6 decigramas de álcool polido no sangue. Ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, que é justamente o bafômetro. O primeiro é o exame de sangue, o segundo é o bafômetro. Ah, mas não vou soltar bafômetro. Por que você vai soltar? Porque o advogado falou que eu não tenho que fazer prova contra mim. O advogado falou. Bafão de cachaça, advogado, eu sou estudante de direito, não sou pra porra nenhuma, certo? Meu professor falou que eu não tenho que fazer prova contra mim, e o olhão vermelho ardendo em brasa, que bafão todo desconexo, e a camisa aberta, cara loucão, e não vou soprar não. Ô, jovem, você se for, porque o inciso 2 está bem claro aqui, os sinais que indicam a forma disciplinada pelo CONTRAN a alteração da capacidade psicomotora. Então, desde 2012, o próprio agente de trânsito ele vai olhar e falar assim, cara, ele está com um andar cambaleante, hálito etílico, que é o bafo de cachaça, bafo de onça, e andar desconexo, ele está tocando as pernas. Então, consequentemente, você vai correr no crime. E como é que eu safo o meu cliente? Se eu chegar no seu cliente e falar assim, meu irmão, não sopra o bafômetro, não. Tenta não ter bafo, a bala na hora, entendeu? Mas não tem jeito, seu olho está ardendo, nem que você botar coelhinho, vai ficar beleza. E aí, como é que faz com andar cambaleante? O cara manda você andar na linha reta, você vai estar trocando as pernas, aí de uma forma ou de outra você vai cair. Aí o que é melhor? Fica quietinho, não fala nada agora, vamos deixar o processo desenrolar, e aí você vai fazer uma defesa processual, tá certo? E aí, mais para frente, você vai aprender isso. São cenas dos próximos capítulos, não da primeira aula de direito penal. Sim. Tá certo? Tudo tem seu tempo, doutor Fabrício. Pois sim, não. Professor, desculpa pela pergunta aí, que pode ter sido meio obtuso. Desculpa. Você nunca vai pedir desculpa por uma pergunta. Não existe pergunta besta. Besta é não perguntar. Nenhuma pergunta é besta. Você vê que a sua pergunta foi sensacional e ficou a dúvida de diversas outras pessoas. A gente sempre tem que perguntar, tá certo? Obrigado. Nunca, jamais peça desculpas. O advogado criminalista é meio arrogante, a gente é meio prepotente. Isso. A gente chega e não pede desculpa, não. Vou fazer uma pergunta besta aqui, eu quero resposta. Às vezes a pergunta é meio obtusa. Não tem nada de obtusa, não. Isso aí você está viajando também, está querendo falar bonito. Mais alguém, então, gente? Vamos lá? Professor. Diga. Esses crimes que são afiançáveis, eles são mais fáceis de resolver para o advogado cliente ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver. A questão da fiança ela também está mais voltada ao direito processual do que no direito penal. A fiança é para crimes que têm um determinado número mínimo de pena, tá certo? Mas eu não vou falar de fiança agora, não, senão vai embolar o meio de campo e a cabeça de vocês. Certo? Não tem nada a ver. O crime fiançável ser mais leve, ser mais grave. A gente não está olhando a gravidade dos crimes aqui agora, não. Isso aqui é papinho de direito penal, gente. Aula de direito penal 1, primeiro dia de aula. Coisa maravilhosa. Vocês estão igual aquelas crianças que estão indo para o primeiro dia de aula. Coisa linda. Tira foto. Vamos lá. Vamos tirar uma foto todo mundo aqui para a gente levar isso. Quero todo mundo sorrindo aqui, ó. Assim, eu vou printar. Ainda lá se dando já, coisa linda. Aqui, pronto. Deixa eu ver se deu certo o print, que é com base nesse print que eu vou lançar as nossas... Eu sou muito mal aí, ó. Quem está na foto está presente. Quem não está na foto está ausente. Eu estava pegando o telefone. Está ausente. Brincadeirinha, tá, gente? Brincadeirinha. Aqui está todo mundo presente, eu estou tranquilo hoje. Eu estou vendo. Será que eu consigo lançar essa foto aqui para vocês, aqui no chat? Vamos ver se dá. Aqui, ó. Ah, vai dar, ó. Quer ver? Ó? Ah, quer ver? Ó?
Eu vou salvar a foto. Que doido isso aqui que eu vou fazer.